Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o ponto de encontro de todo apaixonado por velocidade e, claro, pela Fórmula 1. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo para mais uma conversa sobre os bastidores do esporte que a gente tanto ama. Hoje, vamos mergulhar em um tema que gera muita discussão e, confesso, até um pouco de revolta. Vamos falar sobre pilotos que foram encostados na Fórmula 1. Sabe aqueles talentos que, mesmo mostrando um potencial enorme, conquistando pontos e entregando resultados impressionantes, acabaram perdendo seu lugar no grid? É exatamente sobre eles que vamos conversar hoje, contando as histórias por trás dessas saídas que nem sempre foram justas. O que significa ser encostado na Fórmula 1? Não estamos falando de um piloto que perdeu a vaga por falta de desempenho ou por não se adaptar ao carro. O buraco é bem mais embaixo. Ser encostado é quando um piloto perde seu espaço não por falta de talento, mas por questões que fogem do seu controle dentro da pista. Ou seja, quando o piloto perde espaço não por falta de desempenho, mas por questões políticas, comerciais ou de imagem. É o jogo de xadrez que acontece nos paddocks, onde um patrocínio forte, uma nacionalidade estratégica ou a preferência de um chefe de equipe podem valer mais do que os pontos somados no campeonato. Preparem-se, porque vamos relembrar casos marcantes, alguns bem recentes e outros que ficaram na história, de pilotos que tinham tudo para brilhar, mas viram suas carreiras na Fórmula 1 interrompidas por esses fatores externos. Vamos analisar cada situação, entender o contexto e as forças que estavam em jogo. Tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar desses nomes e, talvez, descobrir os verdadeiros motivos por trás de suas saídas. Então, já se ajeita aí, porque a nossa viagem pelos bastidores da Fórmula 1 está só começando. Vamos começar com um caso que, para mim, é um dos exemplos mais claros de como o timing e a política são cruciais na Fórmula 1. Pascal Wehrlein. Quem acompanhava a categoria na metade da década passada vai se lembrar do hype em torno dele. Wehrlein era parte do programa de jovens pilotos da Mercedes, visto como o futuro da equipe, o sucessor natural de Hamilton ou Rosberg. Ele chegou na Fórmula 1 com essa chancela. E logo no seu ano de estreia pela modesta Manor, em 2016, conseguiu um ponto no GP da Áustria, um feito gigantesco para aquele carro. Era a prova de que o talento estava ali, pronto para ser lapidado e aproveitado. No ano seguinte, ele foi para a Sauber, e a história se repetiu. Mesmo com um carro que claramente estava entre os piores do grid, Wehrlein mostrou sua qualidade. Ele marcou todos os 5 pontos da equipe naquela temporada, com atuações de destaque em Barcelona e Baku. Ele superou seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson, de forma consistente. Tudo indicava que o próximo passo seria uma equipe maior, talvez a própria Mercedes. Mas foi aí que o jogo de cadeiras começou a virar contra ele. A Mercedes, que antes pressionava para garantir uma vaga para seu protegido, começou a mudar o foco. O surgimento de outro talento, Esteban Ocon, dividiu as atenções e os esforços da montadora alemã. O golpe final veio quando a Sauber assinou um acordo com a Alfa Romeo, fortalecendo os laços com a Ferrari. A equipe optou por Charles Leclerc, outra joia da Ferrari, e manteve Marcus Ericsson, que tinha um forte apoio financeiro de patrocinadores suecos. Wehrlein, mesmo com os resultados na mão, ficou sem assento. A Mercedes não lutou o suficiente por ele, preferindo direcionar seus recursos políticos para garantir a vaga de Ocon. Foi um balde de água fria. Um piloto que pontuou com 2 dos piores carros do grid foi deixado de lado por uma combinação de falta de apoio financeiro e um rearranjo nas prioridades políticas de sua própria patrocinadora. E por falar em Esteban Ocon, ele mesmo viveu na pele o que é ser encostado, mesmo sendo um dos pilotos mais competitivos e promissores do grid. A história dele na Force India, que depois virou Racing Point, é a prova de que, às vezes, nem mesmo ser consistentemente melhor que seu companheiro de equipe é garantia de alguma coisa. Ocon chegou na equipe em 2017.
e formou uma dupla explosiva com Sérgio Pérez. Os dois eram extremamente competitivos, brigavam por cada centímetro da pista, às vezes até demais, mas eles entregavam resultados. A Force India se consolidou como a melhor do resto muito, graças à performance de seus dois pilotos. Ocon era rápido, agressivo e não tinha medo de desafios. Em 2018, ele continuava mostrando um ótimo desempenho, andando frequentemente na zona de pontuação e ajudando a equipe a se manter firme na briga do meio do pelotão. O talento dele era inegável e seu futuro parecia brilhante, ligado à Mercedes. No entanto, no meio daquela temporada, a Force India enfrentou uma grave crise financeira e foi colocada sob administração. Foi então que um consórcio liderado pelo bilionário canadense Lawrence Stroll comprou a equipe, salvando-a da falência e rebatizando-a como Racing Point. Essa notícia, que foi boa para as centenas de funcionários da fábrica, foi péssima para Esteban Ocon. Com a compra, era óbvio o que aconteceria. Lawrence Stroll tinha um filho piloto, Lance Stroll, que na época estava na Williams. A vaga de Ocon estava com os dias contados. Não importava que ele estivesse superando Pérez em classificações e mostrando um ritmo de corrida fortíssimo. A nova realidade era que o filho do dono da equipe precisava de um lugar, e a vaga dele foi a escolhida. Foi uma decisão puramente comercial e familiar. Ocon, um dos jovens mais talentosos da sua geração, ficou um ano inteiro fora do grid, atuando como piloto reserva da Mercedes, simplesmente porque o poder do dinheiro e os laços familiares falaram mais alto que o mérito esportivo. Agora vamos para um caso bem mais recente, que chocou muita gente pela brutalidade e rapidez com que tudo aconteceu: Nyck de Vries. A trajetória dele até a Fórmula 1 foi longa e vitoriosa. Ele foi campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, um currículo que muitos pilotos de Fórmula 1 não têm. Ele teve sua grande chance no GP da Itália de 2022, quando substituiu Alex Albon na Williams, e de forma espetacular, marcou pontos em sua corrida de estreia. Aquela performance colocou ele no radar de todo mundo, e a AlphaTauri, a equipe júnior da Red Bull, o contratou para a temporada de 2023. Parecia o início de um sonho, mas o sonho virou um pesadelo muito rápido. De Vries teve dificuldades para se adaptar ao carro da AlphaTauri, que não era dos mais competitivos. Ele cometeu alguns erros, é verdade, mas qual novato não comete? O problema é que a pressão dentro do universo Red Bull é implacável. Helmut Marko e Christian Horner não têm paciência, e os rumores sobre sua saída começaram a surgir muito cedo na temporada. A narrativa que se criou era a de que ele não estava entregando o desempenho esperado, mas a história por trás parece ser outra. Ele foi demitido após apenas 10 corridas, uma das demissões mais rápidas da história moderna da Fórmula 1. O que tudo indica é que Nyck de Vries nunca foi o plano A da Red Bull. Ele foi, na verdade, um substituto provisório, uma espécie de tampão de luxo. A verdade é que a Red Bull queria Daniel Ricciardo de volta ao ecossistema da marca. Ricciardo, com seu carisma e apelo de marketing, era uma peça comercial muito mais valiosa. Eles precisavam de um tempo para que Ricciardo se readaptasse nos simuladores e estivesse pronto para voltar. De Vries foi contratado para preencher essa lacuna. Assim que Ricciardo foi considerado pronto, a troca foi feita. Foi um movimento puramente comercial e político, usando um piloto talentoso e com um currículo vitorioso como uma peça descartável em um jogo maior. Nico Hülkenberg é, olha, um caso curioso e até um pouco frustrante. Ele é um piloto extremamente talentoso, campeão de tudo nas categorias de base, incluindo a GP2 no seu ano de estreia. E, para completar, ele venceu as 24 horas de Le Mans logo na sua primeira e única participação, lá em 2015. Na Fórmula 1, Hülkenberg construiu uma reputação de ser incrivelmente consistente, rápido e com um feedback técnico valiosíssimo para os engenheiros.
Ele era aquele tipo de piloto que toda a equipe do meio do pelotão sonhava em ter. Confiável, raramente cometia erros e sempre tirava o máximo do carro, levando para a zona de pontuação com uma regularidade impressionante. Durante os seus 3 anos na Renault, de 2017 a 2019, ele foi o pilar da equipe. Liderou o time, marcou a grande maioria dos pontos e foi fundamental no desenvolvimento do carro, ajudando a Renault a subir na classificação dos construtores. Em 2018, terminou como o melhor do resto, em 7º lugar no campeonato, ficando atrás só dos pilotos das 3 equipes de ponta. Ele era, sem dúvida, um dos pilotos mais sólidos do grid. Mas a Fórmula 1 moderna exige mais do que só consistência e habilidade técnica. Ela pede uma narrativa, uma imagem, um apelo de marketing. E foi aí que o Hülkenberg acabou perdendo espaço. Para a temporada de 2020, a Renault decidiu apostar no Esteban Ocon. E, olha, a decisão não foi por desempenho, porque o Hülkenberg entregou tudo o que se esperava dele. A questão foi estratégica mesmo. Ocon era francês, o que era ótimo para uma montadora francesa como a Renault. Ele era mais jovem e fazia parte de uma nova geração de pilotos que a Fórmula 1 e a Netflix estavam promovendo. O Hülkenberg, por outro lado, não tinha o mesmo apelo midiático, nem o apoio político ou financeiro de outros pilotos. Ele acabou sendo vítima de uma mudança de estratégia de marketing da equipe que queria renovar a sua imagem. No fim das contas, a regularidade e a técnica simplesmente não foram suficientes para manter o Hülkenberg no grid. A academia de jovens pilotos da Red Bull é famosa por ser brutal, e a história de Jean-Éric Vergne, o GEV, é um dos exemplos mais marcantes disso. Quando ele e Daniel Ricciardo chegaram a Toro Rosso, a equipe júnior da Red Bull, eles eram vistos como 2 dos maiores talentos de sua geração. E a briga interna entre eles foi intensa. Muita gente pode não se lembrar, mas nos 2 primeiros anos como companheiros de equipe em 2012 e 2013, Vergne levou a melhor na pontuação final em uma das temporadas. E a disputa foi acirradíssima. Ele era rápido, agressivo e mostrava um talento bruto impressionante. Quando Mark Webber anunciou sua aposentadoria da Red Bull no final de 2013, a vaga ao lado de Sebastian Vettel estava aberta. A escolha lógica seria entre Vergne e Ricciardo. A Red Bull optou por Ricciardo. Foi um golpe para GEV, mas ele continuou na Toro Rosso, determinado a provar seu valor. Em 2014, ele teve um novo companheiro de equipe, o novato Daniil Kvyat. E novamente, Vergne foi superior, marcando mais que o dobro de pontos de Kvyat. Ele estava fazendo tudo certo na pista, entregando resultados com um carro de meio de grid. Ele merecia, no mínimo, continuar na equipe. Mas então a Red Bull fez um movimento que mudou a história da F1, promoveu um garoto de 17 anos, chamado Max Verstappen, diretamente da Fórmula 3 para a Toro Rosso em 2015. A outra vaga foi para Carlos Sainz Jr., para Vergne. Não havia mais espaço. A decisão não teve nada a ver com seus resultados. Ele havia superado Kvyat, que foi promovido para a Red Bull e estava mostrando maturidade e velocidade. O problema era que Vergne não se encaixava na imagem midiática que a Red Bull queria construir. Verstappen era o fenômeno, a nova estrela. Vergne, apesar de todo o seu talento, foi descartado para dar lugar a uma estratégia de marketing mais agressiva. Ele foi para a Fórmula E, onde se tornou bicampeão, provando que o talento nunca foi o problema. Agora vamos falar de um brasileiro, um piloto que chegou na Fórmula 1 causando um impacto imediato, Felipe Nasr. A estreia dele, no Grande Prêmio da Austrália de 2015, foi simplesmente sensacional. Pilotando pela Sauber, uma equipe que não tinha marcado um único ponto na temporada anterior, Nasr terminou a corrida em um incrível 5º lugar. Foi a melhor estreia de um piloto brasileiro na história da Fórmula 1. Ele mostrou calma, velocidade e maturidade e imediatamente colocou seu nome no mapa.
Ao longo daquela temporada, ele continuou a ter ótimas performances, superando seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson, e marcando 27 dos 36 pontos da equipe. Ele era claramente o líder da Sauber na pista. Em 2016, a equipe enfrentou dificuldades financeiras e tinha um carro muito menos competitivo. Mesmo assim, foi Nasr quem salvou a temporada da equipe. No caótico Grande Prêmio do Brasil, debaixo de muita chuva, ele fez uma corrida espetacular e terminou em 9º lugar, marcando 2 pontos cruciais. Esses 2 pontos garantiram à Sauber o 10º lugar no campeonato de construtores, à frente da Manor. Isso significou dezenas de milhões de dólares em premiação para a equipe, dinheiro que literalmente garantiu a sobrevivência da Sauber para o ano seguinte. Você pensaria que, depois de salvar a equipe financeiramente com sua performance na pista, sua vaga para 2017 estaria garantida, certo? Errado. O problema foi que o principal patrocinador de Nasr, o Banco do Brasil, decidiu retirar seu apoio financeiro devido à crise econômica no país. Sem esse patrocínio, a situação de Nasr ficou insustentável. A Sauber, que ainda precisava de dinheiro para operar, optou por manter Marcus Ericsson e contratar Pascal Wehrlein, que tinha o apoio da Mercedes. Felipe Nasr, o piloto que marcou os pontos que garantiu a premiação milionária, ficou a pé. Foi um dos casos mais cruéis de como o dinheiro pode falar mais alto que o talento e os resultados. Para fechar nossa lista, vamos voltar um pouco no tempo e falar de um piloto que chegou a uma equipe de ponta, venceu corrida, mas acabou sendo engolido por um furacão chamado Lewis Hamilton Heikki Kovalainen. Ele chegou na McLaren em 2008, vindo de uma boa temporada na Renault, para ser companheiro de equipe de um jovem Hamilton, que havia acabado de ser vice-campeão em seu ano de estreia. No papel, era uma dupla forte. Kovalainen era rápido, tinha vencido o campeão Michael Schumacher na Corrida dos Campeões, e era visto como um grande talento finlandês, na linhagem de Häkkinen e Räikkönen. No começo, as coisas pareciam promissoras. Ele conquistou sua primeira e única vitória no Grande Prêmio da Hungria daquele ano, aproveitando um problema no carro de Felipe Massa, que liderava a prova. Ele subiu ao pódio outras 2 vezes e ajudou a McLaren a conquistar o título de pilotos com Hamilton, em uma das temporadas mais emocionantes da história. No entanto, ficou claro desde o início que a equipe estava estruturada em torno de Hamilton. Lewis era o garoto de ouro da McLaren, o futuro da equipe e do esporte. Todas as atenções, os recursos e as estratégias eram voltados para ele. Kovalainen, aos poucos, foi sendo colocado em um papel de segundo plano. Ele não conseguia igualar o ritmo de Hamilton de forma consistente e, politicamente, ele não tinha força dentro da equipe para exigir um tratamento igualitário. A McLaren, focada 100% em fazer de Hamilton um campeão, não tinha interesse em gerenciar 2 pilotos de ponta. Kovalainen foi politicamente rebaixado a um escudeiro. Após 2 temporadas, ele foi dispensado e foi para equipes menores, como a Lotus, depois Caterham, onde seu talento se perdeu no fundo do grid. Ele é o exemplo de um piloto que tinha velocidade, mas que foi para o lugar certo na hora errada, sendo ofuscado por um dos maiores talentos da história e pela estrutura de uma equipe que tinha um único foco. E essas foram apenas algumas das muitas histórias de pilotos talentosos que viram suas carreiras na Fórmula 1 interrompidas ou desviadas por fatores que vão muito além da velocidade na pista. De promessas da Mercedes a campeões de outras categorias, passando por heróis locais que salvaram suas equipes, todos eles sentiram na pele como o jogo dos bastidores pode ser cruel. É uma parte do esporte que nem sempre gostamos de ver, mas que é fundamental para entender por que alguns chegam ao topo e outros, mesmo com talento de sobra, acabam ficando pelo caminho. A Fórmula 1 é um esporte complexo, uma mistura de habilidade, engenharia, dinheiro e política. Às vezes, a balança pende mais para um lado do que para o outro,
e o mérito esportivo acaba ficando em segundo plano. Cada um desses casos que vimos hoje nos lembra que ter um lugar no grid mais cobiçado do automobilismo mundial é um privilégio para poucos, e mantê-lo pode ser ainda mais difícil. As decisões tomadas em salas de reunião, muitas vezes, têm um impacto tão grande quanto as ultrapassagens feitas na última volta. Mas e para você? Quero muito saber a sua opinião. E aí, qual desses casos você achou mais injusto? Foi a demissão do De Vries depois de 10 corridas? A saída do Nasr depois de salvar a Sauber? Ou talvez a forma como Hülkenberg foi dispensado pela Renault? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. E claro, se você gostou de mergulhar nesses bastidores, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima, galera. Aquele abraço.